todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou Daniela Claire e eu trago-vos vídeo opinião, desta vez de um livro em inglês, é verdade. Recomecei as leituras em língua estrangeira, estava a precisar. E hoje trago-vos então um livro, The Summer I Turned Pretty, da autora Jenny Han, autora best-seller da série To All the Boys I Loved Before. O meu sotaque está perfeito, sem dúvida alguma. Ora bem, este livro este é o primeiro livro de uma trilogia, que é composta também pelos livros It's Not Summer Without You e We'll Always Have Summer. Este livro está publicado pela Simon & Schuster, uma das melhores editoras norte-americanas. A realidade é essa. Eu adoro Simon & Schuster, especialmente pela qualidade da publicação. Muita gente não gosta deste tipo de publicação, em que a capa é simples, não tem aquela dobrinha. Normalmente gostam mais de capas mais grossas, mesmo sendo paperback. Eu gosto bastante destas edições, acho que são lindíssimas. Não só as da Simon & Schuster, as da Simon & Schuster têm uma vantagem. Isto é super maleável. E eu tenho aqui uma, por exemplo, da Walker. As da Walker já são mais, ou seja, estáticas, percebem? Não são tão maleáveis como as da Simon, mas o estilo de publicação é muito semelhante. Claro que a cor do papel e tudo é diferente, etc. Mas é muito semelhante. Eu gosto bastante. Isto só assim um bocadinho, um pequeno comentário em relação à edição em si. Falando do livro. Este livro fala-nos então da história de 4 personagens principais. Três principais e outras secundárias, mas as personagens que estão mais presentes neste volume são então a Belly, o Steven, irmão da Belly, o Conrad e o Jeremiah, que são irmãos e que são filhos da melhor amiga da mãe da Belly e do Steven. Provavelmente muitos de vocês já viram a série da Prime Video, da Amazon, que a autora decidiu fazer uma adaptação. É a própria autora a roteirista e, se não estou em erro, a realizadora, acho que também é a Jenny Han. Eu vou fazer aqui uma mini comparação entre ambas as versões, mas falando especificamente deste livro, esta história vai-nos falar então destas personagens e daquilo que é a vida deles no verão. Especialmente da vida da Belly e de como a vida dela mudou de um ano para o outro. Estamos a falar de uma rapariga que vai cumprir os seus 16 anos, se não estou em erro, e que vai... ou melhor, e que todos aqueles à sua volta vão-se aperceber de uma mudança nela, física e também um bocado psicológica. A Belly vai começar a evoluir bastante, o corpo da Belly vai evoluir, e este é um aspecto muito presente neste livro, a forma como os outros olham para ela, como a veem, se calhar não só como uma criança, mas como uma mulher já. E começa a haver aqui uma disputa entre o Conrad e o Jeremiah, apesar de que neste primeiro livro não se nota tanto, na série nota-se mais. Neste primeiro livro não se nota tanto esta disputa entre estes dois irmãos pelos sentimentos da Belly, apesar de que ela tem os sentimentos dela bem resolvidos em alguns momentos. Temos de ser sinceros, é uma personagem confusa, não sabe bem quem é que quer. É o Jeremiah, é o Conrad, é o Cam. Criatura, de quem é que gostas afinal? Ela diz desde o início que o seu grande amor é o Conrad, mas tem um Jeremiah que está interessado e que ela não descarta. Tem um Cam que se aproxima dela nesse verão e que mostra interesse e que igualmente vai haver ali uma pequena relação entre eles. Então vamos ter aqui esta situação de o que é que ela quer, não é verdade? Então este livro vai ser muito isso, vai ser a falar não só sobre o verão, em que a Belly
cresceu, mudou, em que se tornou bonita, em que se apaixonou, mas também as memórias e as recordações de quando era mais nova e de como é que as coisas foram evoluindo na sua vida e na relação com estes dois rapazes, o Conrad e o Jeremiah. Obviamente que as relações intrafamiliares são muito importantes nesta história. Temos uma percepção muito grande do que é a família, os amigos, a família que se quer criar e não a família de sangue. Ou seja, temos um bocadinho de tudo isto a envolver esta história. Estamos a falar de duas famílias que se conhecem desde sempre, que se reúnem todos os verões na mesma casa de praia e que vivem muitas coisas. Naquele ano, uma situação mais pesada e que vai também condicionar muito a forma como as personagens vão crescendo, vão se desenvolvendo nesta história. E isso vai acontecer bastante neste livro. Acredito que os próximos, que as continuações, sejam ainda mais fortes, até porque eu pessoalmente já vi a segunda temporada, já vos vou explicar o porquê. Então eu acredito um bocadinho que seja essa perspectiva de, apesar de estar dividida em 3 livros, é todo um só e corresponde tudo à mesma continuação do que aconteceu naquele verão e de como é que a vida destas personagens mudou neste verão. Então, a nível de contexto de história, aqui nesta obra, contexto narrativo, é isto. Relativamente à minha crítica, eu dei-lhe 5 estrelas, ok? Eu não sou muito de ler, eu estou a categorizar um bocadinho este de Summer I Turned Pretty, um bocadinho um chick lit. Eu não sei até que ponto é que será mesmo, até posso fazer assim uma pesquisa rápida aqui no Goodreads. Eu tenho aquela sensação de que isto é um chick lit e eu não sou uma leitora de chick lit. Eu tenho alguns livros de chick lit em casa, apesar de que nos últimos tempos, deixem-me só ver aqui uma coisa, nos últimos tempos tenho lido um pouco mais de romance e de ficção feminina, mas peraí, deixem-me só aqui abrir. Eu sei que ele é um YA, Young Adult, mas exato, é um chick lit, exatamente, era aquilo que eu imaginava. Ele está categorizado também como um chick lit. Eu não sou realmente ler este estilo e surpreendi-me a mim própria porque gostei muito. Foi quase como o que aconteceu com o livro... Ai, como é que se chama? Deixa-me ver se eu consigo ler daqui. A Lua de Mel, da Sophie Kinsella, também um chick lit, e que eu fiquei muito surpreendida porque gostei muito. São livros específicos que conseguem agarrar-nos. Não sou muito de gostar de chick lits, porque não são livros que sejam muito fáceis de se gostar, porque são temáticas muito específicas, muito femininas, sem que isto seja muito... Não, obviamente que a ideia não é que ela venha mal, mas eu não gosto tanto deste tipo de literatura. Eu não sou propriamente uma leitora de romance. Normalmente os romances que eu gosto são romances mais trágicos, tipo Nicholas Sparks, que muita gente diz, não, Nicholas Sparks é romance fofinho. Não, criaturas. Nicholas Sparks é romance trágico e eu gosto de romance trágico. Por isso eu não sou propriamente aquela leitora de romances bonitos. Não, e muito menos de chick lit. Mas gostei bastante deste livro. Dei-lhe então 5 estrelas. Um dos aspectos que eu mais gostei nesta história é a facilidade com que se lê. Tem uma escrita muito simples, muito direta, muito rápida. Quando eu falo em escrita rápida, significa que a fluidez com que vamos ler está de acordo com a forma como a obra está escrita. Normalmente, quando uma obra tem uma escrita mais técnica, mais pesada, mais descritiva, com terminologia mais difícil, torna-se mais lenta a fluidez na leitura, ou seja, não há tanta fluidez na leitura. Quando é uma escrita rápida, uma escrita simples, sem grandes artifícios,
na escrita, ou seja, sem grandes. Sem grande utilização de recursos estilísticos, coisas muito diretas. Estamos a falar de uma narrativa muito direta. Aquilo que está escrito é aquilo que acontece na história. Não há. Existe, por exemplo, a meio de cada capítulo não há saltos temporais, o que é bom, porque quando isso acontece torna a leitura mais difícil, mais cansativa, mais lenta. E aqui não, aqui realmente existem momentos capítulos que são recordações da Belly, de quando era mais nova, tanto que esses capítulos estão identificados como Age 11, Age 12, por aí fora. Então nós conseguimos ter essa percepção de que é uma memória da Belly, e isso é bastante interessante. A nível de correção linguística, eu particularmente não sou uma expert em inglês, tenho que ser sincera, eu sou de espanhol, a minha área de estudo é espanhol, mas consigo perceber quando existem erros básicos de linguística. Para quem não entende a parte do linguística, erros, não só erros gramaticais, mas também erros de concordância, erros de coesão, erros frásicos de composição de frase. Obviamente que a composição frásica em inglês é diferente da composição frásica portuguesa, mas aqui neste livro eu senti que não existia propriamente não existia ou melhor, existe uma coerência linguística, o que é bom. Consegue-se perceber para o nível de idade com que este livro está escrito. Conseguimos identificar isso, conseguimos identificar o género, o estilo de escrita, conseguimos identificar bem as personagens, a sua descrição, a sua caracterização. Não se vai tornar difícil para nós, com o passar da história, recordarmos de quem é que a autora está a falar, ou de quem é que está a falar, pela própria forma como ela compõe o diálogo de cada personagem. Conseguimos identificar esses pormenores. Ok, com este diálogo é, por exemplo, Conrad que está a falar. Conseguimos ter essa percepção, o que é bastante importante, e eu gosto muito quando isso acontece. Quando se torna difícil conseguir compreender quem é que está a falar naquele diálogo, é realmente mau sinal, porque vai haver uma confusão a nível de personagens. Isso não é bom. Eu a esse nível gostei. Não posso falar de termos mais técnicos porque não estou muito dentro do que é a literatura inglesa, mas incrível. Outra coisa, quando falo de literatura inglesa, estou a falar de literatura escrita em inglês, ok? Não de literatura especificamente cultura inglesa, não. Para mim, a literatura portuguesa, para além, obviamente, de ser literatura escrita por autores portugueses, é também a literatura traduzida para português. Significa que eu vou conseguir, com aquela tradução, identificar sistemas específicos. E em inglês eu isso não consigo fazer. Então não posso falar sobre esse tema. Mas em relação à história em si, gostei bastante, e a nível mais técnico, daquilo que eu consigo falar, também está bastante bem conseguida a história. Agora, falando um bocadinho aqui da comparação livro-série. Uma coisa que eu me apercebi, eu não vou falar assim em grandes pormenores, até porque há muita gente que pode não ter visto a série, mas vou falar assim aqui um bocadinho sobre estas dois pesos na balança. Cada livro tem, obviamente, a sua composição, o seu princípio e o seu final. Obviamente sabendo que vai haver uma continuação. A série, aquilo que eu sinto é que a autora, para fazer esta série, decidiu pegar nos 3 livros, juntá-los num só e reorganizar a história na série de forma a dar-lhe mais brilho. Ou seja, eu, por exemplo, não sei até que ponto é que aquela coisa do baile e não sei o quê não está no segundo ou no terceiro livro. Porque eu não tenho essa consciência, porque no primeiro livro isso não existe. Pode também ter sido, obviamente, algo que a autora decidiu inserir na história precisamente para dar mais brilho à série, que não é necessário no livro, porque o livro é muito específico naquilo que quer transmitir. Então eu senti isso um bocadinho.
Agora, a nível de coerência entre série e livro, está lá, obviamente. Aquilo que está na série é o que está no livro, tirando essa parte específica do Bile. Em relação à segunda temporada, algumas coisas da segunda temporada correspondem ao primeiro livro, mas a maioria não. Por isso eu não posso falar sobre a segunda temporada, ou não posso falar em grande quantidade da segunda temporada, porque não está neste livro. Deve estar no segundo e eu não li ainda o segundo. Mas de uma forma geral gostei bastante, tanto da série como do livro, e quero obviamente ler os próximos 2 volumes, tenho que os arranjar para ler. Obviamente nestas edições da Simon & Schuster, porque para mim são as edições mais bonitas. Eu este comprei na Amazon há coisa de 1 ano, se não me engano, sou capaz de tentar arranjá-lo outra vez, mas eu amei. Então não há nada a dizer sobre ele, não é? Pronto, 5 estrelas e é uma leitura que eu recomendo a todos. Por isso já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!